A Camilinha, enfim, se pronunciou sobre o caso do Ítalo Santos e sobre a prisão do Ítalo Santos também. O Ítalo Santos, ele foi acusado de exploração de menores e segue preso. O pedido de habeas corpus dele foi negado. Inclusive, ele e o marido, que estão presos, dividindo a mesma cela, foram transferidos agora para capital, a pedido da justiça. Ao que se sabe, até mesmo os advogados de defesa, toda a equipe que estava cuidando do caso, pulou fora, não estão mais junto com o caso do Ítalo Santos, devido a toda a complexidade do caso, e a coisa tá bem complicada pro Ítalo Santos. Desde que o Felca fez aquele vídeo mostrando toda essa realidade para muitas pessoas, furando a bolha, né, muita coisa tem acontecido, e grande parte da população ficou do lado do Felca quando rolou tudo isso, né, já que ele mostrou muitas evidências e coisas bem absurdas relacionadas a toda essa exploração de menores. Só que depois disso, né, muitas pessoas que estavam envolvidas vieram se pronunciar, a própria mãe da Bel, né, da Bel para Meninas, e agora a Camilinha. E por conta desses pronunciamentos, as pessoas estão começando a ficar divididas, já que nesse pronunciamento da Camilinha eu ainda não vi, mas eu vi algumas chamadas, reportagens, né? Muitas pessoas ficaram comovidas devido ao fato da Camilinha considerar o Ítalo Santos um pai. Vale ressaltar que ela tá com o Ítalo Santos desde os 13 anos, eu acredito, tá? Atualmente ela tem 17 anos e ele praticamente desenvolveu a carreira dela, uma carreira muito voltada para a área musical, vamos dizer assim, mas com forte apelo para danças mais sexualizadas e alguns bailes funks com muitos adultos, homens vendo uma menor de idade dançando num palco. Então isso foi uma coisa que pegou bastante, né, para exploração de menores, e o Ítalo Santos, como maior de idade, teria sido responsável por isso. E aí, a gente tem que ver o que que ela vai dizer. Eu sei que ela se comoveu no vídeo, alguns até falaram que ela não se comoveu coisa nenhuma, que seriam lágrimas somente por chorar para tentar fazer drama. Eu não sei, eu ainda não assisti, mas o que eu sei é que depois desses pronunciamentos já tem gente com pena da Camilinha devido ao que ela falou. Vamos ver esse pronunciamento hoje, eu tô muito curioso pra ver o que tá acontecendo na perspectiva da cabeça da Camilinha, né, que agora o mundo todo dela, que era o Ítalo Santos, ruiu, e o que que ela tá pensando nesse momento. Porque a gente tem duas alternativas aqui, né, ela ficar do lado do Ítalo Santos, que foi o que de fato aconteceu, ou ela perceber que estava sendo explorada e era um objeto a ser vendido pelo Ítalo Santos, apesar da carreira dela ter decolado devido a ele, de uma forma um tanto quanto duvidosa, né. Vamos dar uma olhada. Aqui tá o pronunciamento, é um pronunciamento de 8 minutos que ela fez, acredito que na própria casa dela, de uma forma bem sem maquiagem, daquele jeito que pronunciamentos de desculpa normalmente são. Um tanto quanto curioso isso aqui, mas vamos lá, eu baixei esse pronunciamento aqui, porque caso caia, eu não queria perder a oportunidade de assistir junto com vocês. Eu queria falar que esse assunto todo, como, assim, rendeu muitos vídeos para muitas pessoas, mas é um assunto bem sensível para mim em específico, e eu preferi não ficar trazendo isso, já que eu sei que, assim como eu, muitas pessoas têm uma certa dificuldade e sensibilidade de lidar com esse assunto, mas não dá pra dizer que não é importante, e eu particularmente fiquei muito curioso pra saber a reação da Camilinha depois disso tudo ter acontecido. Vamos lá, vamos conferir aqui então, a gente vai pausando e comentando, gente. Oi, meu nome é Camila Maria Silva Félix. Vamos lá então, gente, vamos ver aqui Vamos lá então, gente, vamos ver aqui o pronunciamento dela, a gente vai pausando e comentando, beleza? Oi, meu nome é Camila Maria Silva Félix, conhecida como Camilinha Santos, e eu vim aqui falar pra vocês toda a verdade. O Santos é juntamente com o Ítalo Santos, né? Como se ela fosse filha dele mesmo. Eu vim da cidade de Cajazeiras, Paraíba, tá? É o interior. Sou filha única, vim de uma família muito humilde, onde minha mãe era doméstica, trabalhava em casa de pessoas para poder me sustentar, né? E eu sofri muito na minha infância. Tive um pai... Tive um genitor agressivo na minha infância, que batia na minha mãe, batia em mim. Quando chegava bêbado em casa, colocavam na cabeça da minha mãe. Que isso, cara. Não sei se estou preparado para ouvir isso aqui. E eu, para poder impedir isso, para ter minha mãe aqui hoje, eu tenho que entrar na frente de tudo isso. Já vi minha mãe levando cuspida na cara dele. E hoje ele vim aqui na internet falar que não apoiava nada, eu não era para ter seguido a minha carreira, que não era para ter seguido o meu sonho, sendo que só quem passa é quem sabe.
Na minha infância eu me machucava, tomava remédio, eu tinha crise, eu era acompanhada por psicólogo e nada disso resolvia, até que eu conheci Ítalo, dançando. Aqui tem uma coisa que eu gostaria de comentar, porque ela não deixou claro, mas ela falou que ela vinha de uma origem muito humilde, né? E depois ela citou que ela fazia vários tratamentos com remédios e psicólogos e coisas do tipo devido a esse triste, né, tristes acontecimentos com o pai dela, né, com o genitor, como ela mencionou. Ficou uma dúvida de como que ela conseguia esses remédios e esses tratamentos, já que ela disse que vinha de uma origem humilde, se foi do serviço público ou se a mãe teve que trabalhar dobrado para comprar esses remédios e fazer esses acompanhamentos psicológicos, o que logicamente, né, é um caso de abuso familiar, né, abuso doméstico, que certamente impactaria e impacta na vida de uma criança, né? E então muitas pessoas se questionaram da onde que vinha o dinheiro, da onde que se conseguia todos esses acompanhamentos, visto a origem humilde. Na Praça do Leblon. E como ele já falou em várias entrevistas que eu fui o refúgio dele, ele foi o meu refúgio. Ele me apresentou Deus, ele falou que eu não precisava me machucar mais, que eu tinha ele, eu tinha um amor de pai. A Camilinha, que vocês conhecem, ela tem um passado por trás, ela tem uma história por trás, ela tem sentimento por trás. Eu ver tudo isso que tá acontecendo, todo mundo só querer julgar. Querer julgar e não querer saber o real e o motivo da história. Conheci Ítalo na mesma cidade que eu nasci, em Cajazeiras, Paraíba. Tinha uns 9 anos, 8 anos, por aí. E daí todo mundo sabe quem... Nossa, então é muito antes do que eu imaginava. Com 9, 8 anos ela já conhecia o Ítalo Santos. Então, realmente a relação deles vem de muito tempo, né? É meu seguidor antigo, meus FC, com certeza vai saber. Tem vídeos também antigos. Eu ia pra aula dele, dançava na aula dele e até então ele me chamou pra gravar vídeos dançando. E desde então foi o meu refúgio de toda aquela situação que eu passava na minha infância. Conheci amor com Ítalo, carinho, presença de um pai, né? Acho que o amor e carinho aqui ela já tinha com a mãe, pelo que eu entendi, né? Que ela ajudava a Camilinha em todas essas situações. O que ela tá falando aqui seria o amor paternal, né? Que realmente ela teve uma figura paterna, o genitor, como ela mesma disse, totalmente agressivo, apresentou para ela somente a solidão, a agressão, a violência, e o Ítalo Santos ele conseguiu trazer para ela novamente essa figura paterna, tanto que o nome dela de artista, né, é Camilinha Santos, assim como o Ítalo Santos, tá? E até aqui você vê que é uma história realmente legal, bonita, de que a gente consegue ver que tem um amor por trás, uma coisa bem legal por trás, né? O problema é que a acusação de exploração de menores que veio em seguida, ela se deu justamente pelo fato de que muitas coisas que a Camilinha fez não eram próprias para a idade dela. Então, isso inclusive, né, essas danças, essa exposição, o fato dela dançar com shortinhos curtos em baile funks que são para maiores de idade ou coisas do tipo, né? Com vários homens olhando, tirando fotos e coisas do tipo, toda essa exposição é justamente algo que a justiça considera como uma desproteção, né? Vamos dizer assim, uma coisa que o responsável deixou acontecer com uma criança que acaba desprotegendo ela, né? E por isso que foi se dando toda essa controvérsia. O Ítalo Santos queria ajudar, queria que ela realizasse o sonho dela, mas como que ele fez isso? Colocando ela como um troféu de exposição para maiores em lugares que ela nem deveria entrar, dançando de forma sexu para várias pessoas, aparecendo para milhões de pessoas desse jeito, né? E uma coisa que eu acho muito curiosa é que hoje em dia, bom, de fato, né, o Ítalo Santos ele fez coisas que eu particularmente acho condenáveis com relação a uma menor de idade. Eu acho que você não precisa, né, demonstrar o amor e o carinho dessa forma, expondo a criança ou não, que seja uma coisa um pouco mais saudável, um pouco mais tranquila. Nos próprios vídeos do Ítalo Santos, ele até falava, né, Camilinha, porque sabia que ela estava passando dos limites, mas de fato ele estava filmando e postando isso, né, com certeza dando muito mais visibilidade a essas coisas que ela não deveria ter contato na idade que ela tinha,
de uma forma que era para ele vender, né? Não só por dinheiro, mas vender a imagem dela ou fazer a carreira dela de uma forma que é muito questionável, principalmente visto que hoje ela ainda tem 17 anos, ainda é uma menor de idade e antes era pior ainda, né? Mas o que eu quero dizer é que ele poderia ter protegido, poderia ter sido um pai, poderia ter ajudado ela de diversas formas, que não explorando ela do jeito que a justiça falou, não sou eu que tô falando, a justiça diz que é a exploração de menores, né? E também não dando essa visibilidade de forma tão estranha, tão esquisita, para pessoas que certamente estavam mal intencionadas, homens adultos indo ver uma criança de 16 anos e dançando num baile funk com um short curtinho. O Ítalo Santos não achou que isso era esquisito? Será que isso não foi um senso de que faltou de proteção da pessoa pela qual ele era responsável? Não sei. Real. Me ajudava em todas as coisas que eu precisava. No momento que eu mais precisei dele, ele também estava comigo. Hoje, ver tudo isso acontecendo com ele me machuca muito. Me machuca muito porque eu tenho um sentimento por ele. Certo. Eu sei da verdade dele, entendeu? Eu sei o que ele foi pra mim, o que ele é pra mim. Eu acredito que ela está se emocionando de verdade, tá? Eu sei que teve algumas pessoas falando que não seria de Parei de... verdade, o choro e tudo mais, mas particularmente falando, eu acho que é assim. São muitos anos, né, que eles conviveram juntos e agora vê esse tipo de coisa. E algo interessante que o próprio Felca falou, né, é que as crianças que elas são exploradas dessa forma, a única realidade que elas conhecem é essa. Né? É a dos vídeos, é a de dançar, é a de se vestir dessa forma, é a de ser explorado, mas ela não sabe que está sendo explorada. Afinal, foram anos convivendo com isso. Então, fica um pouco óbvio o fato de que ela vai defender o Ítalo Santos, porque é a pessoa que protegeu ela, tirou ela daquela situação horrível, né? E ela acredita ser normal esse tipo de coisa, de dançar, de se mostrar, de se expor dessa forma, não só em eventos, mas também em vídeos e coisas do tipo, né? E por mais que as pessoas chamem atenção, já tem vídeo da Eliana falando Camilinha, e ela fala, não é isso, pra ela é uma brincadeira, é normal, é na zoeira, né? Enquanto pra um adulto deveria ser um ato questionável. Pô, será que tá certo isso? Tem tanta gente falando, será que não tá esquisito uma menor de idade dançando dessa forma? Enfim, né? E o que eu acho estranho é que o Ítalo Santos, ele é um influenciador, mas ele tinha 17 milhões de inscritos, né? Que inscritos que eram esses, né? De seguidores, na verdade. Que seguidores que eram esses? Que tipo de público era esse? Que pessoas que estavam apoiando essa carreira, não só do Ítalo Santos, mas também da Camilinha. Então, quando veio essa coisa toda do Fel, que a gente viu as repercussões disso, a justiça e a mídia começou a tomar uma certa atitude. Mas antes, eu acabei de mencionar o programa da Eliana. A Camilinha foi no programa da Eliana, dançar lá no programa da Eliana. Já não era esquisito naquela época, por que passou a ser esquisito só agora? São coisas que a gente tem que se questionar, né? Nossa sociedade funciona de uma forma muito, muito esquisita. Quando um vídeo fura a bolha pra dizer que é errada e todo mundo acredita que é errado. Mas antes disso não era errado. Eram 17 milhões de seguidores e estava passando em rede nacional. Mas não era a mesma coisa do que é agora? Enfim, voltando à Vaca Fria, eu acredito que ela vai defender o Ítalo Santos porque é a única realidade que ela conhece. Ela vai dizer, mas eu gosto disso, é a minha paixão, eu curto esse tipo de coisa. E ela não vai ter a dimensão do quanto ela corre perigo, de quanto outros adultos mal intencionados assistem ela, de quem realmente é o público dela. Você acha que o público dela são crianças da mesma idade que ela, vendo e ela dançando e falando, nossa, como dança legal, como... Não, são adultos que veem aqueles conteúdos de forma esquisita, como o Felca realmente mostrou no vídeo dele, né? Com mal intenções claras ali, com o sentido de trocar fotos, de trocar conteúdos dessas crianças, que é uma coisa muito complicada e que deve ser tratada de uma forma bem sensível, bem rigorosa, certo? E a outra coisa que me preocupa é o que as outras crianças da idade da Camilinha estão sendo influenciadas. Será que a gente está criando várias outras Camilinhas que gostariam de ser como a Camilinha, sem saber o real funcionamento das coisas, né? Porque a própria Camilinha parece não saber, não tem nem idade para saber e não conhece outra realidade além dessa. Então, a gente começa a ver a influência dessas pequenas, né, menores de idade, influenciadoras nas outras crianças que a acompanham, né? Que eu acredito que sejam minorias, porque eu acho que a maioria são homens mal intencionados. Tomar remédio, eu comecei a dançar com ele, até porque ele falou que via um brilho em mim, como ninguém via. Também, quando eu era pequena, eu sofria bullying na escola. Então, minha gente, o que vocês vê hoje, a Camila Maria por dentro, ela tem uma casca muito grande.
Ver hoje o que tá acontecendo com ele me machuca muito, me machuca muito. Porque eu sei o que ele é pra mim. Eu Mas será que sabe mesmo? Eu entendo esse valor sentimental, mas será que ela tem ciência do que ele estava fazendo e como isso é perigoso? Como isso pode influenciar outras crianças a passarem por coisas semelhantes a essa, que inclusive podem trazer mais abusadores ou pessoas mal intencionadas e a postar vídeos na internet de uma forma inocente, mas na verdade não é? Será que sabe? sei o que ele é. Sei da verdade dele. Ele não faz nada disso que estão falando. Que explora criança, que ele dava bebida pra criança. Ele não faz nada disso. Ela tá citando alguns vídeos, né, que tinham vários menores de idade e bebida e as pessoas se pegando, né, assim, menores de idade se pegando mesmo, um beijo na boca, uma coisa bem um no colo do outro, e aí dizem que lá tinham muitas bebidas alcoólicas, né, que ele seria o responsável, e de fato é, né, se ele era o único adulto, ele seria o responsável pelas crianças, e que ele supostamente daria bebida alcoólica pra esses menores. Nada disso ele faz. A única coisa que ele faz é dar amor e carinho e ajudar as pessoas. Antes que perguntem da minha mãe ela é uma batalhadora, ela é uma guerreira, não sei de onde. Eu acho que toda essa força que eu tenho hoje, eu acho que eu tirei dela, eu acho que eu puxei a ela. Ela vendeu a casa lá em Cajazeiras, saiu do trabalho pra poder viver o meu sonho, o sonho da filha dela. O meu genitor falava, ela não vai dar em nada, ela não vai ter nada, você tá indo seguir o sonho dela, ela não vai dar em nada isso aí, e não sei o que, e só me criticava. E hoje eu tá podendo calar a boca dele com tudo isso aqui, que eu consegui junto com o Ítalo, porque se não fosse Ítalo que tivesse acreditado no meu sonho, e minha mãe, eu não teria nada disso aqui. Então eu queria fazer uma pausa aqui pra dizer que no início ela parece estar se confundindo, porque ela disse que nunca tinha conhecido o amor, mas a mãe dela, pelo que ela diz, sempre apoiou ela, sempre esteve do lado dela, fez de tudo por ela, né? E enquanto ela estava conhecendo o Ítalo, a mãe ainda foi junto. Então eu acredito que ela quis dizer que não conhecia o amor paternal, né? Mas que ela tinha um apoio, eu acho que ela tinha. Apesar dos pesares, da dificuldade da vida, do infeliz acontecimentos, né, que ela passou com o genitor dela, ela ainda tinha o apoio da mãe e o amor, sim. Camilinha hoje não seria nada sem Ítalo. Ter dado uma casa desse tamanho pra minha mãe junto com ele. Ter dado o próprio quarto da minha mãe. Ter um quarto pra mim. Ter minhas coisinhas assim, minhas coisas de skincare, minhas maquiagens. Ter minhas roupinhas. Ter tudo que eu queria assim quando era criança. É muito bom. É porque diziam que não ia dar em nada, né? Além disso tudo que a gente construiu junto, a gente construiu uma família. A família troncha que ele fala, né? Hoje, então, tô com a camisa dele, com o cheiro dele. Só durmo com essa camisa pra me lembrar dele, dos momentos bons e esquecer esse momento ruim que tá passando. Eu consegui estudar na escola boa, consegui estar numa escola boa, tirar notas altas, pra já pararem de falar de mim. Passei no segundo, no primeiro bimestre, nunca repeti de ano. Eu sou muito dedicada no que eu faço, então quando eu quero uma coisa, eu consigo. Pra mim, eu tenho minha vida ganha, que foi ter dado uma casa pra minha mãe, ter uma escola, só que hoje a escola eu não tô indo muito, não tô frequentando muito, porque eu tenho medo das coisas que possam acontecer. Falo com as minhas amigas da sala de aula, peço os trabalhos, as coisas pra me fazer. Isso aqui ficou um pouco confuso, eu não entendi o que ela quis dizer. Não tô indo muito à escola porque tenho medo das coisas que possam acontecer. Ela tá sendo ameaçada? É com relação a esse caso específico? Porque, pelo que eu sei, já tem um tempo que ela é mais faltosa na escola. Mas aqui, pelo que eu sei, né? Supostamente ela tá vivendo mais a vida de artista e a escola fica em segundo plano, né? Fiquei um pouco sem entender o que ela quis dizer com o que possa acontecer na escola. Não sei. Quando isso tudo passar, eu vou voltar. Mas creio que eu tenho receio, eu tenho medo, porque sexta-feira agora eu fui na escola e aconteceu uma coisa comigo que me deu gatilho. Que é falar, o menino fez assim, chegou em mim e fez assim, pelo menos eu não tenho uma vida de aliciador de menor. Aí eu só escutei, baixei a cabeça e vim pra casa. Será que ela tem ciência do que isso significa? Eu fico me perguntando isso. O que o Ítalo Santos falava
Tipo, não, você tá dançando aqui, é de boa, não tem pessoas mal intencionadas te assistindo. Ou então perguntar, né? Olha, você sabe qual é o tipo de público que você vai atrair com esse tipo de dança, com essas apresentações ao vivo? Você viu quem é que tava te filmando na plateia? Você viu alguma criança da sua idade? Porque não tem, porque esse lugar é proibido para menores de idade, né? Você tá sendo um produto a ser vendido aqui e as pessoas estão tirando fotos, estão gravando vídeos e a maioria dessas pessoas são adultos, homens adultos que eles são pessoas quase como seu pai era. Pessoas que estão se aproveitando daquele momento, os que estão agredindo de uma forma, né? Não fisicamente, mas de outra forma. Será que ela tem essa ciência? Eu acho que não tem. Eu acho que a cabeça da criança, nesse ponto, ela vai ver somente as coisas boas e vai achar que tudo é normal, porque foi naquele ambiente que ela viveu, que ela cresceu e que ela acha que tá tudo normal. E eu não sei como que o Ítalo Santos convenceu ela, falou com ela, pra ela entender que seria, supostamente, algo natural, né? E ninguém sabe do que Ítalo é pra mim. Ninguém sabe, porque eu nunca falei. Ítalo, por fora das câmeras, é uma pessoa carinhosa, é uma pessoa que tem sentimento, é uma pessoa guardada, tem aquela casca dura pra poder se defender das coisas que ele passou quando era criança. Ele também não tem uma infância legal. Deus uniu ele e nos uniu, né, pra nos dar força um pro outro. E agora que ele não tá mais aqui, eu não sei de onde tirar força. Eu não questiono, eu acho bonita a relação que eles criaram com o tempo. O que é questionável e é estranho é por que essa relação tão bonita, tão amorosa, de paternal, né, teve que cambiar pra dança Sechu pra homens em uma plateia, um baile funk, por exemplo. Ou então em danças na mídia que as pessoas falam Camilinha, sabe? Ou então em vídeos com vários menores se pegando, fazendo coisas super questionáveis de adultos, e isso sendo exposto pra mídia no Instagram. Por que que uma coisa tão bonita dessa teve que puxar pra uma coisa tão questionável dessa? E o Ítalo Santos, como adulto, é responsável. E ele sabe que isso é questionável. Então, uma coisa, entendo completamente que a relação deles foi linda e ele salvou ela e ela se sente muito mal com o que tá acontecendo, mas uma coisa boa que aconteceu não desmerece a coisa ruim e criminosa que tá rolando, né? Eu acho que o que ela quer dizer aqui é mais um desabafo sobre o que tá acontecendo com ele. Pô, ele é uma pessoa maravilhosa, ele é uma pessoa muito bacana e tudo mais, e ele não merece passar por isso. Eu entendo o sentimento que ela tem e como ela vê o Ítalo Santos como um salvador, mas isso não tira o fato de que ele cometeu um crime de exploração de menores. Durante muito tempo, muito tempo. E é a justiça que tá falando isso, né? São as pessoas que estão falando isso. E tá ficando complicada a situação dele porque até a defesa tá pulando fora porque tá vendo que a coisa tá ficando complicada. As provas, as evidências, ele mesmo fez contra ele mesmo. Vídeos e vídeos e mais vídeos gravados por ele mesmo, com a voz dele falando, mostrando menores. Não é só ela, não é só ela, entende? Mas, como eu falei, eu vou lembrando dos momentos bons, então vai me dando uma esperançazinha. Não sei como ele tá lá. Queria muito saber. Não sei como ele tá, não sei como ele se passa, não sei o que tá passando na cabeça dele. Mas eu só quero dizer que eu nunca vou soltar a mão dele. E dependendo da situação, Deus uniu a gente e só quem pode separar é ele. E ele não vai separar a gente, porque eu creio nisso. E eu creio que ele é um pai pra mim. E Deus não vai tirar esse amor de pai, não. Que eu vejo nele. E eu entendo vocês chegar aqui e julgar o livro pela capa. Eu não sei se é porque é homossexual, não sei se é porque... E eu acho que foi demais, Camininha. Acho que não é pela capa, né? Eu acho que é pelo conteúdo, literalmente. Que é postado, que é mostrado, que é visto por pessoas. Que tipo de pessoas, que tipo de público, né? Ele é negro. Não sei se é porque ele gosta de vestir as roupas dele. Só quero dizer pra vocês uma coisa, que Ítalo também é... Oi, meu nome é Camila.
O pronunciamento realmente cortou devido a direitos autorais, tá? Ela colocou uma música ao fundo que acabou dando direitos autorais e por isso que o pronunciamento foi cortado aqui de onde eu baixei. Mas eu vi o finalzinho e ela fala que ele também é uma vítima, que ele também sofreu muito na infância por ser negro, por ser homossexual, ele passou muito por isso aí que ele venceu na vida. Ela disse que está com ele há basicamente 10 anos e que são 10 anos de sentimentos, né, fraternos, de muito companheirismo, de muito amor, e ela faz esse apelo, dizendo que ele, na verdade, é uma vítima e que as pessoas estão perseguindo ele pelo passado que ele teve, pelo que ele é e pelas escolhas que ele tomou, vamos dizer assim. Esse foi o final do pronunciamento dela, tá? Só foi cortado por conta de direitos autorais e é difícil, inclusive, achar esse pronunciamento final aí, beleza? De qualquer forma, a minha opinião, ela segue a mesma. Eu acredito que a Camininha, ela tenha bons motivos pra se apegar ao Ítalo. Não desmereço o que ele fez por ela. Acho que foi muito bonito, foi muito legal. A história dos dois parece ser uma história de superação, mas aquilo que é bom você não desmerece aquilo que você fez de errado, né? Uma coisa boa que você faz é uma coisa boa e um crime que você faz continua sendo um crime. Um não vai cancelar o outro, é o que eu quero dizer. Eu acredito sim que o Ítalo Santos ele tenha muita culpa no cartório pelo que ele fez, pelas coisas que ele acabou, os caminhos que ele acabou abrindo para pessoas mal intencionadas. Mesmo ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia o que estava acontecendo e não foi a primeira vez que pessoas falaram sobre isso. Vários influenciadores, várias mídias já mostraram como isso era problemático e ele simplesmente ignorou. Então eu acho que ele cometeu um crime sim, cometeu um erro sim, e eu acho que a nossa sociedade como um todo não se beneficia de uma criança dançando com shortinho curto num baile funk ou em vídeos. Eu não vejo como isso pode ajudar a nossa sociedade. Eu acredito que ela só vai atrair pessoas mal intencionadas e influenciar as nossas crianças que porventura seguissem a Camilinha, admirassem ela, né? Que eu acho muito improvável crianças seguirem a Camilinha pelo que ela faz, mas acredito que tenha, que elas iam se influenciar para fazer a mesma coisa e iniciar um ciclo muito complicado de exploração de menores, e os menores iam achar somente que estão vivendo um sonho porque conseguem comprar muito dinheiro vendendo-se na internet e nem se sabe quem está assistindo esse tipo de coisa, trocando as imagens com outras pessoas mal intencionadas e por aí vai. Fico muito triste que ela se sinta assim pelo Ítalo Santos, mas eu acredito que aqui se faz, aqui se recebe. Quando a gente faz umas coisas boas, o mundo dá pra gente essas coisas boas. E quando a gente faz coisas erradas, a gente também tem que pagar por elas, né? Não só por nós, mas pelos outros também. E o Ítalo Santos tá pagando por tudo que ele fez com todas as crianças, com todos os menores que ele expôs. Ele pode achar que tá certo, pode achar que não fez nada de errado, os menores também podem achar isso, mas a verdade é que a justiça acha que tá errado. E particularmente falando, eu concordo. Eu não acredito que fazer o que a Camilinha fazia, apesar de ser o sonho dela, seja uma coisa benéfica pra ela, nem pra qualquer pessoa que esteja assistindo esse tipo de conteúdo. Eu acredito que seja uma coisa que acaba atraindo olhares perigosos e fazendo com que as nossas crianças percam a infância cedo demais.